Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Thales Calazzi e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho o que é esse tal de Legal Design, como que ele entrou no direito, como que veio uma disciplina tão inovadora, algo tão fora da curva, para uma disciplina que era vista muitas vezes como engessada, uma área que é vista às vezes com quase todo um sigilo em torno dela. Então como que a gente teve essa transformação realmente? Então, para começar, eu quero te falar que eu sou advogado, tá? Eu advogo aí diariamente na grande área civil e desde a faculdade eu tive uma pegada de veia muito inovadora que eu vim coletando conhecimentos de várias disciplinas e eu percebi que não eram tão distantes assim da nossa área jurídica. Não tem por que a gente ter simplesmente um clubinho jurídico que só entende os termos, os procedimentos, quem está ali dentro. Realmente a gente pode trazer um direito mais efetivo ao democratizar todo esse conhecimento. A gente ter essa passagem realmente de conhecimento de uma forma mais simples, mais tranquila, mais entendível, seja para o cliente, seja para as próprias pessoas do meio jurídico, que com isso a gente consegue potencializar nosso direito, a gente consegue decisões mais rápidas, a gente consegue firmar contratos de uma forma mais rápida, a gente consegue mudar completamente o dia a dia jurídico, toda essa dinâmica que a gente tem no nosso mundo do direito. Então, para eu começar aqui te dizendo o que é esse tal de Legal Design, o que é essa disciplina que veio prometendo revolucionar a forma que a gente interage com o direito, que a gente vê o direito. Bom, alguns autores, alguns pensadores da área dizem que o Legal Design é o Design Thinking aplicado no direito. Basicamente, eu não concordaria 100% com essa afirmação, ela é parte verdadeira, mas então a gente já se deparou com um novo conceito aqui, né? O que é o Design Thinking? Então vamos dar um passo atrás e ver um pouquinho. O Google, ele diz lá quando você acha o primeiro resultado. Olha aqui, é o conjunto de ideias e insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e proposta de soluções. Se você não entendeu nada do que isso quis dizer, parabéns, você está no meu time, porque eu também não consigo entender nada do que isso quer dizer. Então, por que a gente tem um conceito tão difícil para algo que veio simplificar? Eu vou simplificar para você. O Design Thinking é uma ferramenta, é uma metodologia que a gente traz os pensamentos do design para aplicar nas mais diversas áreas do conhecimento. Não só o direito, não só o design, mas em qualquer área do conhecimento, não só na área profissional, mas também na sua área pessoal. É uma forma de te ajudar a pensar de uma forma diferente para resolver problemas de uma forma criativa. Então a gente tem todo um caminho a ser trilhado no Design Thinking, que começa por um termo muito importante. Inclusive é uma das soft skills mais desejadas para o mercado atual e do futuro, que é a empatia. A empatia nada mais é do que a habilidade de se colocar no lugar do outro, de se ver, enxergar as necessidades, enxergar as dores do outro. Então eu parar de às vezes olhar para o próprio umbigo, não é uma expressão que a gente pode utilizar, e ver o problema como um todo, adotar a perspectiva do outro, que assim eu posso inclusive chegar numa solução melhor, não só para ele, mas para mim também, algo que a gente não tinha pensado antes. Então, desse primeiro passo da gente ter a empatia com o outro, a gente passa para uma segunda etapa, que é pegar inspiração. A gente colhe inspiração. E como que a gente faz isso? Aí é a parte legal, que a gente pode fazer das mais diversas formas, não é simplesmente algo burocrático, algo chato de se fazer, mas a gente coleta inspiração assistindo série, ouvindo música, vendo televisão, brincando com a nossa família, conversando com amigos. Então a gente vai coletando pequenos insights, pequenos fragmentos de informação ao longo do tempo, de acordo com as nossas atividades, e quanto mais a gente diversificar nossas atividades, mais insights de diferentes áreas a gente vai ter. E a gente vai alocando, mesmo que a gente não se lembre de todas essas informações, de todas essas experiências, de todos esses detalhes, o nosso cérebro vai armazenando elas como pequenos pontos na nossa mente. E chega um momento que você se depara com um problema e para isso o seu cérebro vai acessar esse seu estoque e ele pode ligar um ponto que você aprendeu numa aula de culinária a outro ponto que você viu numa série de suspense. Juntando esses dois pontos, eles se encaixam perfeitamente para você resolver um problema que você tem ali na área de direito. Por exemplo, você tem algum insight. Então depois que você capta essas ideias, depois que você pega a inspiração, você passa para uma próxima fase em que você gera ideias. Então se você estiver seguindo esse procedimento certinho, que você vai parar, verificar certinho todas as ideias que você gerou. Então você coletou vários fragmentos de solução, você tem muito background ali, muitos pontinhos de informação que você veio coletando ao longo do tempo. Você para, me deparei com um problema.
Então, o que eu tenho aqui de ideias? Não vamos nos apegar só às ideias possíveis, mas a todos os tipos de ideia que vierem, sem a gente descartar nenhuma. Então a gente põe tudo em cima da mesa. Depois você se apega às ideias tangíveis. Então você descarta as ideias que são inviáveis, mas tem algumas ideias inviáveis também que podem ser transformadas em viáveis com alguns objetos. Então vamos nos apegar a essas ideias que são imediatamente viáveis, tangíveis, ou as que podem ser facilmente serem tornadas viáveis, tá certo? E com isso a gente consegue encontrar a nossa solução e usar ali junto com a ferramenta do storytelling para potencializar a solução do nosso problema. Então, isso é o que alguns trazem. O legal design seria a aplicação desse pensamento do legal design, dessa metodologia, dessa solução, à área do direito. Eu vou além. Eu acredito que essa área do design thinking é uma das aplicações possíveis do legal design. Além disso, além desse pensamento que a gente pode ter e aplicar na nossa operação para chegar num problema, na solução desse problema de uma forma criativa, de uma forma não pensada, inovadora, a gente também tem algumas outras áreas que inclusive são termos muito vistos agora no direito, estão super em alta, que é o Visual Law e o Detox Law. Então veja, eu entendo aqui, eu trago para você esse conhecimento já de 3 áreas que a gente tem, 3 espécies dentro de um grande gênero que seria o legal design. O design thinking, que é esse formato de pensamento, e o visual law e o detox law, que eu vou entrar mais a fundo com vocês agora. Primeiro, em relação ao visual law, o que seria? Como o termo já sugere, ele tem um apelo mais visual, ele traz para o direito um apelo mais visual. Você deve ser familiarizado com a expressão de que a primeira impressão é a que fica, e isso não é mentira. Isso daqui a gente tem inclusive alguns termos técnicos para chamar esse efeito, e quando a gente se depara com um documento jurídico com 30 páginas, linguagem rebuscada, você vê que aquilo te assusta, aquilo te dá uma vontade de não continuar interagindo com aquele documento. E pelo lado contrário, quando você se depara com um documento totalmente diagramado, totalmente bonito, com o uso de elementos visuais de uma forma harmônica, você sente vontade de ler aquele documento, de pegar aquele documento, de interagir com ele. Então, por que não trazer isso para o direito? Por que não fazer o juiz querer ler aquela minha peça, o meu recurso, aquele cliente assinar o meu contrato e assim a gente ter toda uma celeridade, toda uma economia e uma vantagem aí no meio jurídico? Então, nesse Visual Law, a gente trabalha elementos de design gráfico, a gente pensa na experiência do usuário, como que aquela pessoa que vai interagir com o meu documento vai se sentir. Faz sentido, às vezes, eu trazer muitos elementos visuais para um usuário, que no caso é um juiz um pouco mais conservador, que ele não tem muito essa vontade de interagir com um documento todo disruptivo. Às vezes faz sentido eu trazer uma linguagem mais rebuscada, um juridiquês, para um CEO de uma startup, que é uma empresa mais inovativa, mais disruptiva. Então eu tenho sempre que ter em mente o meu usuário, que é o meu destinatário final. Não necessariamente é o meu cliente, mas é quem vai interagir com o meu produto, com o meu documento ou com o meu serviço. Então, com isso, a gente traz esses elementos. A gente traz, por exemplo, imagens para dentro de contratos, ícones para dentro de petições, tabelas, gráficos, fluxogramas, mapas mentais. Isso tudo a gente faz, não precisa necessariamente o advogado ele ter um conhecimento aprofundado em design gráfico, fazer cursos, contratar um designer. Isso tudo já é extremamente possível, extremamente palpável e viável o próprio advogado fazer em seu escritório. Já temos juízes aplicando isso em seus gabinetes, Ministério Público aplicando isso nas suas promotorias. Então, já é uma realidade que está transformando exponencialmente o mundo jurídico. Além disso, uma outra vertente que a gente tem é o Detox Law, que o Detox Law ele está mais ligado ao conteúdo, não diretamente visual, mas o que você subentende ali numa petição, num documento, num contrato, que é o que você vai ver, às vezes, visado um respiro, quando você vê alinhamento, você vê conteúdo, esse próprio toque das palavras do juridiquês, você vai usar uma linguagem mais simples, uma linguagem do cotidiano. Não tem por que a gente deixar uma linguagem difícil, a gente traz essa linguagem rebuscada que limita o acesso ao conhecimento. E a gente está tratando aqui de direito da pessoa, não é o direito do juiz, não é o direito do advogado, é o direito da pessoa e, por vezes, ele não entende esse direito que está sendo discutido, tanto o que ele vai ganhar como ele vai partir com os procedimentos. Então, todas essas áreas em conjunto, elas são aplicadas para trazer o direito à nova realidade, para a gente trazer uma transformação disruptiva na nossa área e poder acompanhar todas essas transformações digitais, todas essas transformações que a gente tem
tem. E além do direito a acompanhar as demais áreas, a gente também tem a democratização do nosso mundo jurídico para que a gente possa produzir aí o melhor conteúdo, ter o melhor direito das pessoas. É isso que a gente busca e tem, claro, tudo a ver com essa criatividade exponencial que a gente tem. A gente consegue potencializar todos os nossos resultados. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal para você sempre receber as atualizações mais recentes, ativar as notificações e vem com a gente. Um forte abraço.